Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical da nossa primeira Igreja Batista em Teresópolis. Quem está nos acompanhando sabe que nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, que tem por título neste primeiro trimestre de 2023, chamado Para Ser Santos. Na realidade, é um estudo que nós estamos fazendo na Carta aos Romanos, são 13 lições, e hoje nós vamos ver a lição 11 e a lição 12. Então vejamos lá, a lição 11, ela tem por título Conselhos Práticos, parte 1, e o seu texto base está baseado em todo o capítulo 12 e 13 da Carta aos Romanos. Nós vamos juntar as duas lições hoje, porque o próximo domingo será o último domingo do trimestre, então nós queremos fechar o trimestre com todas as lições estudadas, já que o primeiro domingo de 2023 nós tivemos um tema livre, então nós precisamos fazer esse ajuste para que nós pudéssemos então terminar a última lição desta nossa série de estudos, exatamente no último domingo de março, para que então nós iniciemos um novo tema de estudos. Então, como já lhes disse, nós vamos estudar a lição 11, como também vamos estudar a lição 12, que tem por título Conselhos Práticos, parte 2, cujo texto base se encontra em Romanos, capítulo 13, 14 e 15. Então, como são os capítulos 12, 13, 14 e 15, 4 capítulos, nós não vamos lê-los todos aqui nesse nosso tempo de aula, mas nós vamos passar por alguns versículos desses capítulos e fazer alguns comentários. Então, eu espero que você seja muito abençoado e que o Senhor fale conosco nesta manhã. Vejamos lá, aqui nós temos o esboço da carta aos Romanos, e quem tem acompanhado a EBD já viu essa imagem. Então nós temos o esboço da carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo, no capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20, ele fala da condenação do homem como pecador, do homem caído da graça, e nessa condenação Paulo envolve tanto os pagãos, como também envolve os gentios, como também envolve os falsos moralistas, enfim, Paulo envolve toda a raça humana, dizendo que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Depois, o apóstolo Paulo vai mostrar um meio deste homem que teve o seu relacionamento com Deus interrompido em função do pecado. O apóstolo Paulo vai apresentar um meio de justificação, então ele vai nos apresentar o evangelho da graça no nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai falar da justificação pela fé, e como exemplo de fé, ele usa então o Abraão, o patriarca da fé, porque Abraão, ele é o exemplo da fé. Então, Paulo, depois, seguindo nesse processo da justificação, ele vai falar das bênçãos da justificação, porque pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós fomos justificados e podemos agora chegar à presença de Deus. E depois, Paulo vai falar do contraste entre Adão e Cristo. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem veio a salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Bom, uma vez justificados, nós vamos passar para a santificação, porque é um compromisso de vida com o Senhor. Então o apóstolo Paulo vai falar do morrer com Cristo para o pecado, de buscar a santificação, e fala também da lei. Qual foi o objetivo da lei? Foi para nos mostrar que somos pecadores, mas ele vai falar da liberdade do Espírito e da ajuda do Espírito Santo neste processo de salvação. Depois ele abre parênteses, para tratar da soberania de Deus com relação à salvação de Israel, e isso ele vai tratar nos capítulos 9 a 11, em que ele vai falar do passado de Israel, o presente de Israel e o futuro de Israel. Bom, aí depois o apóstolo Paulo vai para o capítulo 12 até o 16, onde agora ele vai falar da vida prática do cristão, e é isso que tem a ver então com o nosso estudo desta manhã, que são conselhos práticos, né, para a nossa vida. Bom, então, como já disse, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele descreve a situação de todo o ser humano sob o domínio do pecado, a condenação eterna. E aí ele descreve também a manifestação da graça de Deus, a sua misericórdia, o plano justo de Deus para a salvação da condenação eterna. Então é isto que o apóstolo Paulo vai nos apresentar em Romanos, a partir do capítulo 3 até o capítulo 8.
Então Paulo nos apresenta então Cristo, fala do seu sacrifício na cruz e a misericórdia de Deus. Ele vai inclusive dizer que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Então olha que o apóstolo Paulo fala em Romanos, lá no capítulo 11, do verso 32 da sua carta, ele diz o seguinte: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então é isto que Paulo vai falar, e daí então ele agora vai para o capítulo 12. Bom, a carta aos Romanos, ela oferece uma exposição clara da condição pecaminosa e perdida do homem, ao mesmo tempo em que expõe o plano maravilhoso da salvação, como o Deus justo pode salvar pecadores. Então é isto que o apóstolo Paulo vai nos apresentar nesta carta. Mas uma vez entendido isto, uma vez se reconhecendo como pecador, então uma vez recebido o evangelho da graça, deve-se então, a partir daí, viver o evangelho na prática, porque o evangelho ele não é teoria, o evangelho é coisa que se pratica, e esse foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Afinal de contas, em Cristo Jesus nós temos o exemplo de todas as coisas. Então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que nós devemos agora viver o evangelho da graça na prática. É isso que ele vai dizer. Então Paulo faz a transição na sua carta da teologia para o viver transformador do evangelho. Como lhes disse, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo fala da condenação, da justificação, da santificação, da situação de Israel. Então Paulo vem desenvolvendo toda a teologia, e essa teologia ela é totalmente cristocêntrica, porque Cristo é o objetivo da mensagem paulina. Aí então, agora o apóstolo Paulo, uma vez apresentada a teologia, uma vez apresentado o evangelho, uma vez esclarecida a mensagem salvadora, o apóstolo Paulo vai agora dizer o seguinte: olha, vamos agora viver o evangelho que nós recebemos. Então, o apóstolo Paulo faz a transição do capítulo 11 para o capítulo 12, ele faz a transição da teologia para o viver transformador. Afinal de contas, se você recebeu o evangelho de Cristo, a sua vida tem que ser transformada e você vai ter então que viver de acordo com este evangelho. Então, como é que ele faz essa transição? Vejamos lá, olha aqui. Olha como ele termina o capítulo 11, do verso 32 ao 36. Ele diz assim, olha, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia com todos. Então veja, tanto judeus como gentios, todos são pecadores, todos nada mereciam do Senhor, e para Deus usar de misericórdia, diz-nos o texto, que Deus encerrou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então, aí o apóstolo Paulo agora, ele canta um hino, ele nos apresenta uma doxologia, ele canta um hino de exaltação ao Senhor por tudo que ele fez, baseado na misericórdia de Deus que veio nos resgatar. Então ele diz, olha, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Então o que o apóstolo Paulo exalta? O apóstolo Paulo exalta como o Deus arquitetou este plano da salvação de uma forma tão maravilhosa, baseada na sua sabedoria, no conhecimento de Deus. Aí Paulo vai dizer, olha, como nós vamos entender tamanha graça de Deus? Porque são insondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. O que nós sabemos é que Deus nos amou e que Ele nos deu o seu Filho. É isso que Paulo quer, passa a essência da sua mensagem. Aí Paulo vai dizer, quem é capaz de conhecer, de entender a mente do Senhor? Ninguém. Ninguém. O que nós sabemos é que Deus é amor, e este amor nos foi mostrado e foi provado em Cristo Jesus, que foi à cruz em nosso lugar. Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Veja, alguém pode dar alguma coisa a Deus? Se isso fosse possível, Deus seria devedor. Deus nada em nada ele nos é devedor.
Pelo contrário, nós é que somos devedores, nós é que somos pecadores, e Cristo então manifestou esta misericórdia de Deus. Aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, Deus, Ele é a plenitude em todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é imanente, Ele é transcendente, nada pode contê-lo. Então ele encerra dizendo o seguinte: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Aí ele encerra então o capítulo 11, ele encerra então toda a sua descrição da teologia, da graça salvadora, e agora ele vai partir então para a prática do cristão. Então Paulo responde à pergunta: como deve ser a vida diária dos que foram justificados pelo Evangelho da Graça? É por isso que a nossa lição tem como título Conselhos Práticos. Como é que nós agora vamos praticar este Evangelho? Então Paulo vai nos aconselhar, Paulo vai nos orientar, Paulo vai nos exortar, na realidade, a viver uma vida que apresente a transformação causada pelo Evangelho da Graça. Então, o apóstolo Paulo, ele agora vai dar teologia para o viver, ou seja, ele vai agora para o proceder do cristão, e então ele vai do ensino para o dever. Uma vez que nós aprendemos, agora nós devemos colocar essas lições em prática, essas experiências em prática. Então, viver o Evangelho na prática é resposta às misericórdias de Deus. Lembre-se do capítulo 11 que nós lemos há pouco, diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia com todos. Nós somos dependentes das misericórdias de Deus. E é isso que nós vemos lá, Jeremias, quando escreveu Lamentações, no capítulo 3, versos 22 e 23, ele diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, o que eu disse, viver o Evangelho na prática é resposta às misericórdias de Deus, essas misericórdias que se renovam a cada manhã e das quais nós somos dependentes do nosso viver para justamente exercer aquilo que o Evangelho nos manda. Então, viver o Evangelho na prática implica, sabe o quê? Consagração pessoal. Cada um tem que ser consagrado ao Senhor. E consagrar é viver uma vida separada para Deus. É viver uma vida devotada a Deus. É viver uma vida que glorifique a Deus. É viver uma vida que mostre o poder transformador do Evangelho. Então é isso que Paulo vai nos incentivar. Então aí, nessa transição que ele faz da teologia para a vida prática, do ensino para o viver, ele começa então o capítulo 12, dizendo o seguinte nos versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Veja, é justamente isso que o apóstolo Paulo encerra a carta, encerra o capítulo 11, falando das misericórdias de Deus. Então ele agora, portanto, considerando essas misericórdias de Deus que foram manifestadas em nossas vidas, rogo-lhes que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, considerando tudo que eu falei até agora, rogo a vocês que, pelas misericórdias de Deus, que vivam uma vida que glorifique a Deus. Viva uma vida em que vocês ofereçam ao Senhor agora sacrifício vivo. Porque o que o apóstolo Paulo vai dizer é o seguinte: olha, no passado, os sacrifícios que eram apresentados ao Senhor eram sacrifícios mortos, ou seja, alguém era sacrificado em nosso lugar. E nesse caso, de acordo com a lei mosaica, era um cordeiro que era oferecido em substituição. Então esse cordeiro morria em lugar do pecador. Mas aí vem o Senhor Jesus Cristo, e que o apóstolo João Batista, quando quis apresentar Jesus aos seus discípulos, logo após o batismo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi o sacrifício suficiente. Nós agora não temos mais que sacrificar animais, nós não temos mais que apresentar ao Senhor sacrifícios mortos. Então o apóstolo Paulo vai dizer:
apresentem, ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É uma vida que vive o Evangelho e que vai agradar a Deus com o seu viver, que vai glorificar a Deus com o seu viver. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim, como oferecer sacrifício vivo? De que maneira nós podemos oferecer sacrifício vivo? Vejamos, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, o próprio apóstolo Paulo diz, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sacrifício vivo é justamente isto, é viver para o Senhor, é viver para a glória do Senhor, é viver de uma maneira que exalte o nome do Senhor, que mostre ao mundo o poder transformador do Evangelho. Então ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, é viver, sacrifício vivo, é viver para o Senhor Jesus. Hebreus, no capítulo 13, verso 15 e 16, o autor diz o seguinte, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então agora que vejamos só, o apóstolo Paulo diz que nós devemos, a nossa vida deve ser um sacrifício vivo que agrade a Deus. E também ele vai dizer o seguinte, sacrifício vivo também é você compartilhar com as necessidades dos seus irmãos. Então não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Mas ele diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, ou seja, rogo-lhes que apresentem sempre os seus corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Então, é vida dinâmica. Viver o Evangelho é uma vida dinâmica em que nós exaltamos o nome do Senhor, glorificamos o nome do Senhor, ao mesmo tempo que nós compartilhamos tudo isso, inclusive os nossos bens, com os nossos irmãos. Veja, viver o Evangelho, então, é viver em unidade. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos falar também, nessa parte de conselhos práticos, como viver em unidade, como viver em comunidade de fé. Ele vai dizer lá, olha, Romanos 12, 3 a 8. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, a união. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, o Evangelho, viver o Evangelho e apresentar um sacrifício vivo ao Senhor, implica também viver em comunhão com os irmãos. Mas neste viver em comunhão com os irmãos, não se julgue melhor do que os seus irmãos. Porque ele diz, olha, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Tenha um conceito equilibrado, ou seja, viva, seja modesto e de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Essa medida da fé que Deus concedeu é para que, baseado nesta fé, nós tenhamos condições de exercer os dons que o apóstolo Paulo acaba de listar aqui no capítulo 12, de 3 a 8. Então, ele diz que como unidade nós somos um corpo, e este corpo tem os seus membros, e cada membro tem a sua função. Então, ele faz uma transição para os dons, dizendo o seguinte, olha, cada um tem um dom. Então, este dom que lhe foi concedido, de acordo com a medida da fé,
é para ser usado na proporção da sua fé, de maneira que o seu irmão seja abençoado com o seu dom. Então, os dons existem distribuídos na igreja pelo Espírito Santo para que nós abençoemos as vidas uns dos outros, para que nós compartilhemos aquilo que o Senhor tem dado à sua igreja, para que ela possa crescer. E nesse crescimento, então ele vai dizer, olha, há o dom da profecia, aquele que é dotado pelo Espírito Santo para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, aquele que tem o dom do ensino, aquele que tem o dom de servir, aquele que dá ânimo, aquele que chega e encontra algum irmão que está caído, fraco, desanimado, abatido, e passando por um momento difícil, e ele vai lá e leva uma palavra de incentivo, uma palavra que vai gerar disposição naquele irmão que está fraco. Então, viver o Evangelho significa apresentar sacrifício vivo, e esse apresentar sacrifício vivo significa entender que nós fazemos parte de um corpo e que neste corpo nós fomos dotados de dons pelo Espírito Santo de Deus na proporção da fé, para que nós possamos ser bênçãos aos nossos irmãos. Então, os dons são exercidos na unidade, no corpo de Cristo. Eis aí a necessidade que nós temos de viver congregacional, de viver em comunidade de fé. Hoje está muito comum alguém dizer, eu não preciso ir à igreja. Como não precisa ir à igreja? Nós precisamos de comunhão com os nossos irmãos, porque nós precisamos compartilhar os dons. E eis aí outra razão também, porque ninguém tem todos os dons, porque se alguém tivesse todos os dons, ele se consideraria autossuficiente. Então o Espírito de Deus dá os dons a cada um, de maneira que a comunidade, de maneira que o corpo de Cristo seja assistido na sua inteireza, de maneira que cada um possa então apresentar sacrifício vivo ao Senhor. Bom, e na unidade, então, como acabei de falar, nós abençoamos uns aos outros, nós somos bênçãos uns aos outros, eis aí porque nós devemos estar sempre congregando e tendo uma vida comunitária, tendo uma vida de igreja, compartilhando com os irmãos, tendo comunhão. Então veja lá, Romanos 12, capítulo 10 a 13, ele vai dizer o seguinte, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, apresentem-se a Ele, como sacrifício vivo, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, porque se quer oferecer ao Senhor sacrifício vivo, faz-se necessária uma vida de oração, como também uma vida de contato diário com a palavra de Deus. Então, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, socorra aqueles que estão em necessidade. Alguém está desempregado, alguém está precisando de ajuda, alguém está precisando da sua atenção, compartilhe com os santos em suas necessidades. Esse compartilhar pode ser financeiramente, pode ser na ajuda do trabalho manual, pode ser na assistência, na presença, em suma, há diversas formas e é para isso que nós temos os dons do Espírito Santo. Então, apresentar ao Senhor sacrifício vivo é louvar ao Senhor, é glorificar o seu nome e é ser bênçãos na comunidade de fé que nós estamos inseridos, é ser bênçãos no reino de Deus para a sua glória. Então, um sacrifício vivo, ele se manifesta também no nosso viver na sociedade. O sacrifício vivo é o nosso viver, é uma vida dedicada ao Senhor. O sacrifício vivo é uma vida dedicada ao irmão. Um sacrifício vivo é uma vida que socorre. O sacrifício vivo é uma vida que exerce os seus dons em benefício dos irmãos. Mas o sacrifício vivo também implica o nosso viver na sociedade, ou seja, implica o nosso viver no mundo. De que maneira nós nos apresentamos diante do mundo, como o mundo nos vê e como nós encaramos as nossas responsabilidades também diante do mundo. Então, em Romanos ainda, no capítulo 12, de 18 a 21, ele vai dizer, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrita, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aí agora o apóstolo Paulo faz a transição da vida em comunidade de fé para a vida na sociedade, no bairro, na cidade, no estado, no país onde nós estamos vivendo, como nós devemos viver. Ele vai dizer o seguinte: esforce-se para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz. No que depender de vocês, procure a paz. Não procure a vingança, deixe a vingança com o Senhor. Às vezes nós queremos fazer vingança, às vezes até justiça com as próprias mãos. Mas ele vai dizer o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Por quê? Se isso for feito, aquela pessoa que é sua inimiga, ela vai dizer: como que ele pode fazer isso se eu lhe causei tanto prejuízo, se eu lhe causei tanta dor, tanto sofrimento, e ele agora, na minha necessidade, está me socorrendo? Então ele vai dizer o seguinte: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aliás, a recomendação do Senhor Jesus Cristo, que diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas ele diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, o que depender de você, procure viver em paz, né? Bom, aí, olha, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, quando ele diz o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos, ele está dizendo o seguinte: não crie conflitos, não procure arranjar confusão, não procure arranjar situações embaraçosas. Não seja problema de conflitos no trabalho, na escola, na sua vizinhança, onde quer que você esteja, não seja fonte de conflito. Mas ele vai recomendar o seguinte: procure ser bombeiro, não coloque lenha na fogueira no problema que está acontecendo, mas seja lá um apaziguador. Chega lá, procure fazer com que as partes se entendam e que haja reconciliação. Não ponha lenha na fogueira, porque alguns gostam de colocar lenha na fogueira, mas o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, sejam bombeiros, apaguem um incêndio, façam todo o possível para viver em paz. Tiago, no capítulo 3, verso 17, ele diz: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, toda cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é amável. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas tem um detalhe, devemos ter cuidado. Olha aqui, olha, Hebreus capítulo 12, verso 14: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse esforçar-se para viver em paz significa o seguinte: olha, ele diz, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Então, viver em paz com todos significa que você tem que pensar também na santidade, na vida que você tem que viver, que nós temos que viver de uma maneira que agrade a Deus e que glorifique a Deus. Se para eu buscar a paz com alguém, eu vou ter que sacrificar a minha vida de santidade, aí não. É por isso que o apóstolo Paulo diz: esforce-se, busque, faça todo o possível, mas não abram mão da santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, está havendo algum conflito por diferença de ideia, diferença em relação à sua fé, e você não vai abrir mão da sua fé. Tem que ter este cuidado, porque nós temos que ter uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós não podemos abrir mãos dos nossos princípios bíblicos, dos nossos princípios recomendados pelo Senhor. Aquilo que for de encontro à Bíblia, aquilo que for de encontro à palavra de Deus, contrário aos ensinamentos bíblicos, deve ser rechaçado, de maneiras que, mesmo que isto custe a paz. Aí, neste sentido, nós não podemos compactuar, nós não vamos fazer as pazes, porque a nossa preocupação tem que ser com uma vida de santidade, uma vida que ofereça sacrifício vivo ao Senhor para a sua glória. Então, o sacrifício vivo também se manifesta no exercício da cidadania, se manifesta nos nossos deveres para com a sociedade que nós vivemos. Romanos capítulo 13, verso 3 a 6 diz o seguinte: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal.
Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, por questão de conhecimento de que nós somos salvos, nós somos servos do Senhor e temos que viver o Evangelho na sociedade. E é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Veja, o cristão que vive de acordo com a palavra de Deus, ele não teme as autoridades, porque ele vai ser um respeitador das leis, ele vai ser um respeitador das regras, ele vai obedecer aquilo que é estabelecido por lei. Ele vai cumprir os seus deveres de cidadão, então consequentemente ele vai praticar o bem e ele não vai ter medo da autoridade. O apóstolo Paulo diz, olha, a autoridade, ela conduz a espada, então pense bem nesse detalhe também. Então veja, quem é cumpridor da lei, quem é cumpridor dos seus deveres diante da sociedade, está exaltando o nome do Senhor e está apresentando um sacrifício vivo, santo, que agrada ao Senhor. E isso aí envolve também o nosso compromisso com o pagamento de impostos, coisas que é muito difícil para alguns, mas são coisas que nós não podemos pagar. Às vezes nós chegamos até mesmo a ficar chateados com a carga tributária que é tão grande, mas não temos para onde escapar e como servos de Deus, como igreja do Senhor, nós temos que cumprir nós temos que apresentar um sacrifício vivo no viver a cidadania, no viver em sociedade. Então veja só, conselhos práticos. Nós exaltamos o Senhor, apresentamos sacrifícios vivos ao Senhor, nós vivemos com os nossos irmãos, somos bênçãos para os nossos irmãos, nós usamos os nossos dons em comunidade e nós também apresentamos sacrifício vivo no nosso viver no mundo, porque afinal de contas nós não estamos isentos do mundo, nós estamos no mundo. Não existe separação de vida cristã, de vida religiosa, da vida secular, não. O viver do crente é um viver que engloba a vida espiritual, que engloba também a sua vida aqui no mundo. Então o crente, ele não separa aquilo que tem a ver com a igreja, com a religião, com a sua fé, daquilo que é secular, porque em tudo que ele faz, a sua preocupação é exaltar o nome do Senhor, então seja tanto da maneira do viver religioso, como também no viver no mundo, no viver em sociedade. Então, o sacrifício vivo, ele se manifesta no exercício da cidadania. E o que é cidadania? Vamos ver daqui a pouco, veja lá. Pois os governantes não devem ser temidos. Aqui eu já estou repetindo o texto. O que é cidadania? Cidadania, olha aqui, cidadania implica direitos e deveres. Infelizmente, no mundo em que nós vivemos, as pessoas só querem os seus direitos e não querem cumprir com os seus deveres. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, olha, apresentar sacrifício vivo ao Senhor, viver o Evangelho, praticar o Evangelho, ser praticante, não apenas ouvinte da palavra, implica em você, irmão, em você, irmã, implica para nós direitos e deveres. Então, eu, como cidadão brasileiro, eu tenho os meus direitos, mas como cidadão brasileiro, eu tenho os meus deveres. Então, isso implica pagar os impostos, isso implica respeitar as leis, isso implica respeitar as regras de trânsito, isso implica respeitar a vida em comunidade, isso implica uma série de conjunto de leis que nós temos que obedecer para que nós possamos viver em paz. E fazendo isto, nós estamos apresentando ao Senhor um sacrifício vivo. Observe, então, que é impossível separar vida religiosa de vida secular. Não existe essa separação de espiritual e secular, porque a vida do crente, ela é vivida na direção, na orientação do Espírito e na capacitação do Espírito. Isso aí porque o Senhor nos concede dons. Então, cidadania implica direitos e deveres. Então, nós temos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres, e como cristãos, nós devemos respeitar, cumprir com os nossos deveres, com os nossos direitos. É aquilo que você vê quando você está querendo estacionar, que tem aquelas vagas reservadas para gestantes, para as pessoas deficientes, para idosos, e chega lá uma outra pessoa que não tem direito àquele tipo de vaga e está usando aquela vaga. E isso aí vai com uma outra série de leis, de regulamentos que nós temos que cumprir no nosso dia a dia. Então, sacrifício vivo implica também o cumprimento da nossa cidadania, implica também cumprir os nossos deveres e associando a eles os nossos direitos.
Então, veja que nós somos cidadãos dos céus, mas ainda não deixamos de ser cidadãos terrenos. Nós estamos vivendo aqui. É por isso que eu disse que não se pode separar o secular da vida do cristão. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer ante a Deus do que aos homens. Aí, o que nós podemos tirar daí? Veja, se a lei, se algum cumprimento, ela vai confrontar aquilo que a palavra de Deus manda fazer, aí está havendo um confronto. Aí o apóstolo Pedro nos lembra: olha, é preciso obedecer ante a Deus do que aos homens, porque há coisas que, de acordo com a lei, falando de acordo com a lei, são coisas legalmente, são coisas legais, mas diante da palavra de Deus, ela vai contra os princípios morais da palavra de Deus. Então nós não podemos aceitar. Por exemplo, suponhamos que amanhã ou depois seja aprovada a lei do aborto no Brasil. Tá? Veja, é lei, é legal. É legal cometer o aborto? Sim, será legal se a lei for aprovada. Mas diante de Deus, isso será aceitável? Então é isso que o apóstolo Pedro vai dizer: olha, é preciso obedecer ante a Deus do que os homens. Então temos que colocar tudo na balança na hora que nós formos cumprir os nossos deveres como cidadãos, de maneira que isso não venha ferir a nossa consciência como cristãos, porque devemos nos lembrar que é preciso obedecer ante a Deus do que aos homens. E aí você vê que está havendo uma série de mudanças na nossa sociedade, estão mexendo numa série querem mexer numa série de leis que querem afetar o nosso comportamento, e isso não pode afetar a igreja, porque aquilo alguma coisa pode ser legal, mas diante da palavra de Deus pode ser imoral, não aceitável ao conceito de santidade, de uma vida que ofereça sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Então importa antes obedecer a Deus do que aos homens. É isso aí que nós temos que colocar na balança quando nós estamos preocupados em cumprir com os nossos deveres diante da lei. Bom, o sacrifício vivo também se manifesta na fidelidade. E o que é fidelidade? Vamos ver aqui. Romanos 13, 8 a 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o compromisso da lei. Então veja, viver um sacrifício vivo, apresentar um sacrifício vivo, se manifesta numa vida de fidelidade conjugal, numa vida de fidelidade para com o próximo, numa vida de fidelidade no cumprimento dos compromissos. Veja aqui que ele diz: olha, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Amor é uma coisa impagável, nós sempre vamos dever amor. A nossa conta em relação ao amor sempre estará negativa, sempre estará no vermelho, porque o mandamento do Senhor é que nós devemos amar, e isso deve ser exercido cada vez mais. A única coisa que nós podemos dever é o amor, porque jamais conseguiremos pagar o amor. Então ele vai dizer: não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Agora, pegou dinheiro emprestado? Devolva o dinheiro. Pegou uma ferramenta emprestada? Devolva a ferramenta. Pegou um livro emprestado? Devolva o livro. Né? Pegou qualquer uma outra coisa, assumiu um compromisso, marcou uma hora para um compromisso, marcou um dia para entregar um trabalho, marcou um dia para uma assinatura de contrato, cumpra com isto. Cumpra com isso, isso significa fidelidade. E isto é um dos gomos do fruto do Espírito, fidelidade. E essa fidelidade também vai se manifestar na vida conjugal. Essa fidelidade vai se manifestar na vida do próximo, respeitando a vida do próximo, já que nós não podemos matar, respeitando os bens do próximo, as posses do próximo, e também não cobiçar aquilo que ele tem, porque, resumindo tudo isso, ele vai dizer: ame o seu próximo como a si mesmo. Então o sacrifício vivo se manifesta na fidelidade. Então, a única coisa que nós podemos ficar devendo é o amor. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, amor é a única coisa que nós podemos ficar devendo. O resto, se pegou emprestado, se está devendo, procure pagar, não fique deixando para amanhã. Outra coisa, oferecemos sacrifício vivo
Viva o Senhor porque sabemos que Jesus voltará. E nós queremos estar com o Senhor para sempre. Jesus vai voltar e é isto que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos, no capítulo 13, do verso 11 a 14, ele vai dizer o seguinte: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Veja, o Senhor está voltando. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A nossa salvação aí, que está mais próxima, significa o nosso encontro com o Senhor Jesus, o dia em que nós seremos glorificados, o dia em que nós ficaremos totalmente livres do poder do pecado que tanto nos assombra, que tanto tenta nos derrubar. Então, nós estamos vivendo este momento, estamos vivendo os últimos momentos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, viva uma vida de santidade. Aí é o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 12, logo no início: não se amolde com este mundo, porque qual é o molde deste mundo? Orgias, bebedeiras, imoralidade sexual que nós vemos hoje em dia, a total depravação em que está o ser humano, coisas que não eram aceitas há 15, 20 anos atrás, e hoje são coisas consideradas normais no comportamento humano, e com essa série de teorias que nós temos aí, que não tem fundamento científico, mas que a sociedade tenta colocar goela abaixo. Mas nós sabemos que tudo isso são coisas que o mundo acha como normal, e o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, vocês como cidadãos dos céus, vocês que precisam viver uma vida prática, uma vida que ofereça sacrifício santo e agradável ao Senhor, não tome a forma do mundo, porque a forma do mundo é justamente isso: orgia, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja, tudo isto, e em suma, premeditando como satisfazer os desejos da carne. E nós somos chamados não para fazer os desejos da carne, mas para fazer os desejos do Senhor. E do fazer os desejos do Senhor significa dizer que nós estamos apresentando ao Senhor sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Então, somos incentivados a uma vida de vigilância espiritual e pureza. Por que vigilância? Vigiem, porque Jesus está voltando e Jesus voltará. Essa é a certeza que nós temos. Jesus está voltando. Então, apresentemos sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, porque Jesus está voltando. Vivam uma vida que aguarda o Senhor e lembre-se que sem santidade ninguém verá o Senhor. Viver o Evangelho é saber conviver com o irmão que pensa diferente. Veja lá, há na nossa comunidade de fé, isso não é diferente nas outras, aqueles irmãos que são mais fortalecidos na fé, que têm mais conhecimento da palavra, e tem aqueles outros que são mais fracos na fé, mas nós convivemos uns com os outros e nós temos dons justamente para isso, para ajudar uns aos outros. Então veja que o apóstolo Paulo fala em Romanos 14, de 1 a 6, aceite o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E é para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. O que nós vemos aí? Nós devemos nos lembrar que no contexto que Paulo escreve esta carta,
aos romanos, a igreja de Roma, ela era formada por gentios, mas também por judeus convertidos ao evangelho. E alguns traziam alguma coisa das suas tradições religiosas do judaísmo. Então alguns achavam que não deveriam comer certos alimentos, alguns optaram por ser vegetarianos, alguns achavam que deveriam guardar certos dias e outros achavam que não deveriam guardar certos dias, alguns achavam que deveriam guardar o sábado. E já alguns achavam que todos os dias eram iguais. Então, o que o apóstolo Paulo fala? Não percam tempo com essas discussões. Isso não vai levar a nada. Então, respeite o seu irmão que é mais fraco. Se o seu irmão quer comer vegetais, deixe-o comer vegetais, porque se ele está fazendo isso, ele está fazendo isso num pensamento de agradar ao Senhor. Então, se ele está guardando o dia X, se ele optou por guardar o sábado, ele está guardando, ele faz isso para o Senhor. Então, respeite o pensamento do seu irmão, porque o seu irmão está preocupado em agradar o Senhor. Então, por que ficar em desavença, em discussões tolas? Né? Eu, por exemplo, conheço um irmão que ele é batista, convicto, no entanto, não come carne de porco, não come camarão, porque ele diz que isto não agrada ao Senhor. Vamos ficar discutindo com ele? Vamos ficar entrando em debate à toa? Não vai levar a nada. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, respeite o pensamento daquele irmão que pensa diferente de você. Tá? Pensa diferente de você, porque se ele está pensando desta maneira, ele está pensando em agradar ao Senhor. E você que é mais forte, você que tem mais conhecimento, você que está tranquilo, por que você vai ficar se desgastando e causando tristeza ao seu irmão? Então seja bênção na vida do seu irmão. Lembre-se então, como já disse, que a igreja de Roma era formada por judeus, por gentios e judeus convertidos. Então cada um tinha lá alguns costumes que trazia consigo, né? Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo não se trata de coisas essenciais à fé cristã. Então aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado sim, foi pecado no passado, é pecado hoje, será pecado aqui, será pecado em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. A palavra de Deus não mudou. A sociedade hoje aceita algumas coisas, normalmente, coisas que ela não aceitava no passado, que no passado era um pecado, e hoje continua sendo pecado, e o mundo está aceitando isso, mas nós não podemos aceitar. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, respeite o seu irmão mais fraco, ele está tratando de coisas que não são essenciais à fé cristã. Ele está falando de coisas que não afetam a moralidade, de coisas que não afetam a palavra de Deus, no nosso viver, de coisas que não afetam a nossa santidade. E que vai afetar a santidade do irmão se ele optou por comer vegetais? O que vai afetar a fé do irmão, a salvação do irmão se ele optou por guardar o sábado? Isso não vai afetar em nada. Agora, se ele praticar alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, aí sim nós precisamos sim repreendê-lo, exortá-lo e trazê-lo de volta à palavra de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, não fique se gastando com discussões tolas, mas aquilo que não trata, se o assunto não é essencial à fé cristã, não se desgaste com isso. Então, o apóstolo Paulo quer dizer o seguinte, olha, esses assuntos de guardar sábado, de guardar dias, de observar a lua, de comer certos alimentos e considerar aquele alimento puro e outro impuro, isso são assuntos moralmente neutros, e isso não afeta a nossa vida de santidade. Então, respeite a fraqueza do seu irmão. Em se tratando de assuntos fundamentais à fé cristã, não há lugar para opiniões individuais. Aí a opinião, a decisão, o crivo é a palavra de Deus. Nesse sentido, não há como aceitar. Nós precisamos sim, então, chamar a atenção de quem está indo de uma maneira contrária aos assuntos fundamentais à fé cristã, ou seja, aquele que está indo numa via contrária àquilo que a palavra de Deus sinaliza. Na realidade, tanto o irmão mais fraco, mais forte, como o irmão mais forte, como o irmão mais fraco, ambos comparecerão perante o Senhor. Todos nós estaremos lá naquele dia. Então veja lá, Romanos 14, 10, 12, 14 e 18. Portanto, por que julga seu irmão e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro.
Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é o seguinte: olha, se o seu irmão julga que comer certo alimento é uma coisa impura e você acha que não, não confronte o seu irmão comendo diante dele, dizendo: olha, eu não vejo nada demais aqui. Respeite o seu irmão. Respeite o seu irmão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, quando você estiver diante daquele irmão que julga que aquilo que você está comendo, ele não pode, ele não come porque é impuro, não faça isso. Não mostre para ele: olha, você está sendo bobo, por que você não come isso aqui? Isso não tem pecado algum. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, respeite a opinião do seu irmão mais fraco. Por quê? Porque ele, quando deixa de comer alguma coisa, de fazer alguma coisa, de observar um certo dia da semana, ele está fazendo isso pensando em agradar ao Senhor. E se você faz de maneira contrária àquilo que o seu irmão pensa, vai fazer com que o seu irmão, você vai levar o seu irmão à maledicência e você vai fazer com que o seu irmão peque, julgando você também. Então, o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: olha, respeite a opinião do seu irmão, e se ele quer comer isso ou aquilo, e se ele come e está tranquilo, tudo bem. Agora, se ele não come, se ele faz isso ou aquilo, ele não faz para o Senhor, então não faça isso diante dele, porque você está agredindo o seu irmão na sua forma de pensar, agredindo o seu irmão na sua fé e dando razão para que o seu irmão tenha um pensamento diferente de você, podendo inclusive levá-lo à maledicência. Ou seja, você vai fazer com que o seu irmão acabe pecando em função do seu comportamento. Então, devemos respeitar os limites dos nossos irmãos. Aí por que Paulo fala justamente sobre esse detalhe de comida? Por que a gente vai ficar se debatendo? Porque eu posso beber isso, eu posso comer aquilo, mas o outro irmão, ele pensa que não pode comer aquilo e que não pode beber isso. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, pare com essa tolice de discussão, pare com essa tolice, pare de perder tempo com isso, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não fique se desgastando: eu posso comer e não posso comer, posso fazer, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz. Lembre-se que o apóstolo Paulo diz: procure fazer tudo para viver em paz com todos e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então veja quantos conselhos práticos o apóstolo Paulo nos dá na sua carta aos Romanos, nos capítulos 12, 13, 14 e 15. Então, viver o Evangelho é pensar na edificação do irmão é jogá-lo para cima, levantá-lo, apoiá-lo. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Lembre-se que o apóstolo Paulo mesmo diz: suportem-se uns aos outros no Senhor, no amor. O que é suportar? Suportar é amparar, é ajudar, é levantar, é edificar, é dar suporte, é segurar quando tem necessidade. Pois também Cristo não agradou a si mesmo. Lembre-se, Cristo ele veio e se fez servo. Mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então a palavra de Deus foi escrita para nos ensinar, e nós temos ensinamentos maravilhosos para que nós possamos viver em comunhão e para que nós possamos viver uma vida que apresente sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Quando consideramos uns aos outros, somos unidade. Aí sim nós temos a noção de corpo. Nós temos a noção de corpo. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vejam, vida em unidade. Portanto, aceitem-se uns aos outros,
da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vida em unidade, ela busca a glorificação de Deus. Vida em unidade, então, respeita o pensamento do irmão. Vida em unidade, ela suporta o irmão. Vida em unidade, não se considera melhor do que o outro irmão. Vida em unidade, não se considera mais forte do que o outro. Vida em unidade é uma vida que apresenta sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Então, igreja, a vida em unidade, igreja não é lugar de disputas, de intrigas, mas sim de glorificação ao nome de Deus. É por isso que nós vivemos em comunidade, é por isso que nós fazemos parte deste corpo de Cristo, e é por isso que nós temos dons diversos para que nós sejamos bênçãos nesse viver em comunidade. Então, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos capítulo 15, verso 7. Salmo 133, verso 1 a 3, salmo bastante conhecido, diz lá: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então veja aí que o apóstolo Paulo falou, tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Olha aí o Salmo 133, falando da vida em comunidade, falando da vida em comunhão com o irmão. Atos 2,42, que diz lá a igreja do seu início, né? Diz lá, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, este que é o viver em comunidade, isso faz parte da nossa apresentação de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, em tudo nós dependemos do Espírito Santo. Lembre-se que eu falei no início que quem nos deu os dons foi o Espírito Santo para que nós pudéssemos viver em comunidade. Então, em tudo nós somos dependentes do Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 13, do verso 15, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, os que são cheios de esperança do poder do Espírito Santo não têm tempo para se desentender acerca de assuntos não essenciais. Não ficam se desgastando. Posso ou não posso? Como ou não como? Bebo ou não bebo? É pecado ou não é pecado? Porque pecado é, como disse, aqui, foi no passado e em qualquer lugar do mundo sempre será pecado. Então não pode ser uma maneira de se vestir aqui ser aceitável e em outro lugar do mundo não ser aceitável. Porque se é pecado aqui, será pecado lá. Tá? Então é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas, o que diz o apóstolo Paulo? Mas devem não se embriaguem com vinho, que leve à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Nós dependemos do Espírito. E uma vida que apresenta sacrifício vivo ao Senhor é uma vida que busca mais e mais do Espírito de Deus. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós somos chamados. Nós somos chamados a uma vida cheia do Espírito Santo. E esta vida só vai ser cheia à medida que nós nos aproximarmos mais e mais do altar do Senhor, apresentando as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, viver o Evangelho é colocá-lo em prática. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando, como já disse, nos capítulos 12, 13, 14 e 15 da sua carta aos Romanos. Então, Tiago, capítulo 1, verso 22 e 25, vai dizer o seguinte: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que viu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. É esta a recomendação de Tiago. Na realidade, Tiago vem ratificar aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Olha, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então,
temos que colocar a vida cristã em prática. Isto é oferecer sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Então, por fim, o apóstolo Paulo ele encerra fazendo uma oração. Veja a oração que o apóstolo Paulo faz: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É esta a oração do apóstolo Paulo: que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz. E essa deve ser a nossa oração, que Deus nos enche de toda alegria do servir ao Senhor, apresentando nossas vidas como sacrifício vivo, de toda alegria vivendo no Senhor, apresentando as nossas vidas como sacrifício vivo, sendo bênção para os nossos irmãos, usando os nossos dons, vivendo do Senhor com alegria e com alegria na vida em sociedade, cumprindo com os nossos deveres para com as autoridades, para com as leis do nosso país, de maneira que nós possamos ser vistos ser visto como cidadãos dos céus e não só apenas como cidadãos do mundo. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Toda alegria e paz. É isto que o apóstolo Paulo fala então para nós. Ele vai dizer o seguinte: toda alegria e paz do viver com o Senhor, do apresentar-se ao Senhor como uma vida de santidade. Toda alegria e paz do viver o Evangelho. Toda alegria e paz do praticar a palavra. Toda alegria e paz do viver em comunhão com o irmão. E toda alegria e paz no exercer da cidadania. Então veja só que a vida cristã, a vida prática do cristão, a vida de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ela envolve uma vida que vive para o Senhor, uma vida que vive o Evangelho, uma vida que pratica a palavra, uma vida que vive em comunhão com o irmão e uma vida que sabe exercer a cidadania. E, além disso, é uma vida que glorifica o nome do Senhor. Tudo isto aqui vai nos levar justamente à glorificação do nome do Senhor, e é para isso que nós fomos libertos e fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Então, encerrando aqui, nós vamos falar aqui o que o apóstolo Paulo fala no início do capítulo 12, que nós falamos bastante durante esse nosso breve estudo. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, era isso que nós tínhamos para comentar neste domingo, falando sobre como deve ser a nossa vida prática, como deve ser viver o Evangelho. Então, o que essas duas lições nos dão hoje, elas falam sobre conselhos práticos para a nossa caminhada na fé com o Senhor Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo, de maneira que nós sejamos bênçãos na igreja, na sociedade, onde quer que nós estejamos. Então, que Deus os abençoe, fiquem todos na graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e domingo que vem estaremos de volta com uma outra lição da Escola Bíblica Dominical da nossa primeira Igreja Batista em Teresópolis. Que Deus os abençoe e até lá.